Bressan, mentora espiritual. Te ajudo a se reconectar com o seu propósito de vida através do jejum espiritual e da oração com intenção. Não tape o seu umbigo, você precisa saber disso. Por quê? Porque somos seres de energia, né? E a questão do tapar o umbigo ficou muito falada, muito conhecida, mas será mesmo que você tapando o seu umbigo apenas vai resolver? Você vai estar protegido e blindado espiritualmente? Será? Hoje estou aqui para abrir este leque, este campo, né, sobre a espiritualidade. É um campo, vamos dizer assim, amplo, onde muitas pessoas ainda não sabem, não entendem, ou não lhe foi ensinado, né, o que somos de fato, a nossa origem. Então, primeiramente, se você é novo por aqui, eu já peço que vocês compartilhem com mais pessoas que possam estar aprendendo, entendendo, né, e resolvendo muitos dos seus problemas na sua vida atual. Pois quando a gente sabe o que a gente é de verdade, a nossa essência, a gente sabe também como se proteger, como, né, assumir de acordo com os compromissos do dia a dia e como, de fato, dar melhor direcionamento para as nossas atitudes e intenções, porque muitas das vezes a gente vai ter que se retirar de lugares, né? Então, assim, sendo energias, convivendo com energias, somos seres energéticos, né? E apenas esse corpo aqui, que é o que nos materializa aqui no terceiro plano, né? Na terceira dimensão, né? Isso diferencia os seres iluminados, que estão para nos auxiliar de forma invisível, e quem tem aquela sensibilidade, aquela mediunidade, verem eles de fato, sentem com maior probabilidade. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é o quê? Que tapar apenas o umbigo não é, de fato, o suficiente. Temos que entender que o nosso campo espiritual, ele é vasto. Assim como você escova os dentes, assim como você limpa a casa todo dia, faz comida todo dia, você precisa entender que, assim como todas as demais funções, o campo espiritual, ele também precisa ser limpo, ele também precisa ser cuidado. Então, quando entendemos o que de fato somos a nossa essência, a gente começa a ter um outro olhar e outras decisões. Porque eu, lá atrás, também era assim. Também apenas tapava o umbigo achando que estava tudo ok, mas não é por aí. Vocês devem ter se perguntado em algum momento da sua vida, sentindo um vazio existencial, o que vocês vieram fazer aqui, porque essas coisas acontecem para pessoas boas, para vocês também, né? Porque nos foi ensinado o quê? Que precisamos trabalhar, pagar as contas, precisamos ter um relacionamento, ter uma casa e pronto, sou uma pessoa boa. Não. Infelizmente não é só isso, vai além. Você tem que entender que o nosso plano material, o corpo, existe uma alma dentro, que é energia pura. E quando o nosso corpo dorme, por exemplo, a nossa alma ela sai. Por isso que a gente tem que ter essa blindagem, né, das 24 horas. Então você tem que entender que através do jejum espiritual, da oração, vocês formam uma película, uma blindagem espiritual, aonde que vocês ficam, vamos dizer assim, inacessíveis. Por exemplo, vou dar o exemplo do bolo, fizeram um bolo e colocaram isso no pote do bolo. O mal, as energias negativas, elas continuam à volta. Porém, elas não pegam em você. Porque você está blindado, está protegido. Então não é que você tenha que retrucar contra certas coisas que estão acontecendo. A gente tem que entender que aqui na matéria, a luta não é contra a carne, ela é contra o espírito. E os espíritos obsessores estão o tempo todo nos influenciando a fazer coisas boas ou coisas ruins. Se você não está atento, às vezes você acha que é uma ideia sua, mas não é. Deus nos fez capaz para criar, acrescentar, agregar, expandir, evoluir. Tudo que vem de Deus não precisa ser escondido, não diminui ninguém, não é competição. A competição sempre tem que ser conosco. Hoje eu preciso ser melhor do que fui ontem. Não é ir lá e menosprezar quem daqui a pouco te fez o mal, não devolva o mal. Faça igual Jesus. Jesus ele tinha uma atitude linda, porque ele nos mostra nas passagens que ele tinha posicionamento. Cada local que ele chegava, ele tinha uma postura que ele a mantinha. Chamavam ele de charlatão, chamavam ele de um monte de coisa, mas ele simplesmente ignorava, virava as costas e ainda fazia o quê? Orava pelos seus inimigos, para que Deus toque no coração. E no tempo daquela pessoa estiver assim pronta, elas vão receber. Também precisamos entender que somos seres de energia. A minha energia vai me entregar. Não adianta eu querer fazer escondido, não existe escondido. A lei, as 7 leis espirituais que Deus deixou criada para todos nós, ela abrange a todos. Porque um pai nunca vai distinguir um filho de outro, nunca vai tirar um filho para dar para o outro, nunca. Pai e mãe sempre vai dar para todos os filhos como iguais, todos são dele. Mas Deus é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. Então as leis foram criadas para todos, sem distinção de classe, cor, região, não importa. Você fez, você vai pagar. Mas também tem uma questão, que quando você não se posiciona na sua vida, é igual uma pilha de roupa limpinha, e você lavou, dobrou, bonitinha, arrumou. Vamos colocar uma peça de roupa suja lá? Será que vai ficar tudo limpinhas? Acho que não, né? Você contaminar todas as limpas, você suja. Então às vezes vocês estão frequentando lugares que você não devem. Quando Deus fecha a porta, Deus tira coisa, porque você está orando pelo quê? Por quê? Aí você não entende. Porque muitas vezes a nossa carne, o nosso corpo quer uma coisa, mas Deus ele sabe do que você precisa. E ele sabe do que você não sabe, mas a sua alma sente. Quando a nossa alma sente uma certa desconforto em alguns lugares, às vezes eu dizer de um jeito, depois eu explicar de outra forma, é a sua alma te avisando a tua intuição. Porque o espírito ele fala através dos sentidos. Ele não vem falar aqui, é muito difícil. Eu já cheguei a ouvir, mas é muito raro. Foi a única vez que eu ouvi ao pé da letra. Normalmente são sensações do corpo, desconforto de tipo assim, não vai lá, não vai, se você vai. Quando você volta, você diz, realmente, não deveria ir. Isso aconteceu comigo.
Porque quando a gente está sendo desperto, tá acordando para a vida, você é afrontado. Só que eles usam pessoas que estão naquela vibração para tentar te tirar do foco. A gente não pode. A gente tem que olhar para o outro e ignorar, deixar. Porque dia de hoje eu entendo muitas coisas, né, que lá atrás eu também não entendia. Então a briga, a luta nunca é contra a carne, é contra o espírito. A gente deve orar para que Deus haja. E deixa acontecer. O que é de cada um vai pagar. Porque a gente planta, a gente colhe. Você tem a opção de plantar, mas a colheita não, porque ela vem. Se você plantou, você colhe. Se você não plantou, você vai colher aquilo que você está se condicionando. Aquele local que você está se permitindo, né? Que você não está tendo voz. E aí os outros falam por você. Aí você deixa o seu poder nulo. Aí você adoece. A tua alma adoece porque ela não consegue mostrar o seu potencial para que ela veio aqui. Ela não está vivendo o seu propósito. Por isso que muitas pessoas adoecem, tem depressão, tem um monte de coisa. Para os espíritos obsessores se manterem aqui no plano, eles precisam que a gente baixe muito a nossa vibração. É tristeza, apatia, sem ânimo, sabe? Aí você começa a não se alimentar bem, você começa a não fazer nenhuma atividade física, o corpo precisa. Por exemplo, a gente vive numa época assim que as coisas são muito rápidas, a internet é boa, mas também não é boa. E tudo que você está assistindo, vendo ali, você envia comandinhos pro teu cérebro, porque a nossa cabecinha, o nosso cérebro, ele é neuroplástico, a gente pode remodular ele a todo momento. Por isso que a gente pode sim fazer uma limpeza profunda através do método Pérolas, né, jejum, espiritual e oração, em horários específicos, para que Deus venha romper no nosso espírito aquilo que está se manifestando. Pode ser maldições hereditárias que a pessoa esteja carregando, ou algum traço, né, geracional que dentro de cada tanto tempo alguma coisa acontece semelhante e vai se repetindo. Ou pessoas não conseguem ter um relacionamento saudável, é muito esforço, tem traições, tem muita briga, vivem no meio do caos. Então vocês podem a qualquer momento fazer a escolha da vida de vocês. Vocês não precisam carregar dores, traumas, rejeições que não são suas, porque a gente entende que desde o ventre da barriga da nossa avó a gente carrega coisas. A água, ela é um condutor, onde estudos científicos já nos provam as alterações das moléculas da água através da fala. Por isso a gente pode pegar uma água e abençoar ou amaldiçoar. Somos 72% água em nosso corpo. Aquilo que eu falo, eu planto uma semente. E não é hoje, agora, que ela vai germinar, mas ela vai dia após dia. Então, por que eu trouxe esse vídeo hoje aqui muito importante, pessoal? Já peço que vocês compartilhem a forma de contribuir aqui com o canal, que vocês me sigam também em todas as minhas redes sociais, que é uma forma genuína de troca aqui. E se caso vocês tiverem interesse em conhecer o método Pérolas, que é um método para iniciantes, para quebra de todo tipo de efeito, todo tipo de praga, de pacto, de escassez, do que vocês possam estar vivenciando hoje. Vocês podem depois estar me enviando, tem ali na caixinha de entrada de e-mail, vocês podem me enviar um e-mail ali solicitando, se vocês querem saber mais sobre o método também, o que eu fiz. Que Deus mudou minha vida, né? Por que eu falo que Deus? Porque assim, quando vocês começam a buscar um sentido na vida, vocês não aceitam mais a vida que vocês estão levando, vocês identificaram que existe algo de errado por trás. Porque se você é trabalhador, se você faz tudo certinho e ainda não está vivendo aquela vida dos sonhos, é porque alguma coisa está errada. E aí eu busquei muitas respostas. E quanto mais eu buscava, Deus mais me mostrava. E os meus jejuns, que eu jejuo até dia de hoje, eu continuo, lógico, porque o negócio tem só aflorar cada vez mais. Eu tive muitos sonhos reveladores e tenho, onde Deus me permite ter uma prévia das coisas, uma premonição. E aí eu comecei a identificar muita coisa, entender. Eu saí de uma depressão suicida. Não tinha mais prazer em viver. Aí me perguntava o que é que eu vim fazer aqui, o que eu tenho que fazer. Eu comecei a buscar a Deus, orava e jejuava da forma, né, que foi me ensinado. E aí depois eu comecei a estender meus estudos com PNL, com terapias, a Torá e um monte de... O que vocês imaginar, eu tenho de conhecimento guardado. Por isso que hoje dou um geralzão para vocês entenderem que vocês não precisam saber tudo. Vocês precisam só fazer. Vocês querem ser livres? Precisam fazer. É um passo a passo, é um trabalho, é um caminhar. Não é uma pílula mágica, tá? Porque essas propagandas fakes ali, faça não sei o que, enquanto tanto tempo... Não. Cada ser humano ele é individual. Assim como o emagrecimento, que cada corpo reage de uma forma, cada mentalidade tem suas crenças. E essas crenças que a gente vai limpar e tirar. Só que a gente pede pra quem? Pro dono de tudo. Porque existe um ser maior que nós. Existe uma força maior, que ela rege tudo e todos de forma igual. Então por que uns são bem-sucedidos e outros não? Se aqui na matéria somos todos iguais. Corpo, mente, alma e espírito. O que nos diferencia? É as crenças. Aquilo que dentro de mim, aqui dentro, eu acredito. Aqui fora eu manifesto. Então eu preciso mudar aqui dentro. Dia após dia, igual pegar lá um prego e martelar. Até calcificar o buraco, firmar aquele novo pensamento. Porque segundo a neurociência, era comprovado que a partir de 21 dias, um novo pensamento, uma nova atitude, um novo hábito, de fato era, né, fixado, mas não é. É a partir de 40 dias. Na Bíblia a gente vê muitas passagens que diz 40, Jesus mesmo viveu 40 dias, então todos os grandes livros, todos os grandes estudos saíram da Bíblia. Todos. Psicologia, árvore genealógica, e por aí vai PNL também, tudo decodificado, e claro, essas pessoas que estudaram lá atrás, muitas perderam a própria vida por esses estudos que hoje a gente tem. Né? Porque não era permitido. Quem estava no topo não queria que os outros saíssem, os subordinados, né? Porque imagina, se eu sou dono de uma empresa, eu ganho milhões e eu te dou 1000. Eu não quero perder um funcionário. Ou uma concorrência. Nunca, jamais. Mas o que eu tô aqui pra falar pra vocês hoje é libertador. Faz quem quer uma vida nova. Quem não quer, permanece no caos. Duvida. Tanto que o jejum nas igrejas mesmo. Os pastores, eles não falam tanto do jejum espiritual, o poder que ele é. E se o jejum espiritual ele é poderoso, por que Jesus, pra nos salvar, o Pai veio encarnar o próprio Filho e jejuou 40 dias e 40 noites? Passado o jejum, Jesus teve fome, teve sede, né? A passagem diz. Por aí só isso já...
Quem quer se blindar, quem quer uma vida nova em Cristo, tem que jejuar e tem que orar. E eu decodifiquei vários horários. Se você quer uma cura na saúde, tem um horário específico. Se você quer libertação de almas, porque entendam que às vezes vocês podem estar carregando não só espíritos geracionais, vocês podem ter pacto de almas. Teve uma mulher que me procurou algum tempo atrás, que ela, dormindo, ela era tocada pelo espírito. E ele falava pra ela em sonho que ela não ia ser de ninguém, só dele. Então eu acredito que ela sempre teve essa voz, então eu acredito que ela deve estar trazendo de outra vivência. Se não desligar esse elo energético, porque quando ocorre o sexo, essa troca íntima de duas pessoas, por isso que na Bíblia a gente vê que deveria ser após o casamento, justamente, porque você deveria primeiro conhecer a pessoa, conhecer toda a família dela, porque ela está repetindo padrões da família. Se aquela família lá, os homens todos espancam as mulheres, não sei o quê, provavelmente esse cara também vai fazer isso com você. Só que você não dá atenção. Por quê? Porque você é conectada, claro. Porque semelhante traz semelhante com essa emoção da carne. Só que a carne aqui é enganosa. A carne é enganosa. A parte bem boa aqui todo mundo quer. Mas será que vamos construir algo junto de forma saudável? Ou um tem que ser agredido para o agressor existir? A gente precisa ver isso. Quando você começa a olhar toda a linhagem de uma pessoa e de outra, e vice-versa, né? Não é só homem e mulher, é os dois lados, tá? Porque hoje em dia existe muito essa tal de igualdade, que o negócio tá bem louco. É muita barbaridade que a gente vê. A gente precisa, antes de ter um contato íntimo, observar o outro, estudar o outro, sem essa proximidade. Porque a neurociência explica que até 6 meses é o ápice da apaixonite. Até 6 meses um faz loucuras pelo outro, faz tudo. E depois, não sei, né? Depois se passa, aí imagina se depois o namoro já não é muita entrega, muita troca, porque o relacionamento ele é construído a dois, de forma igual. Você nunca tem que dar mais do que você recebe. Senão você emite um sinal pro universo de desigualdade. E aí, as traições acontecem muito por quê? Quando você dá muito pro outro, você inclui outra pessoa. Porque você está doando a mais. Então uma terceira precisa vir para equilibrar isso. E não sou eu falando, tá? Isso aí é neurociência, tá? Compreendemos o porquê que carências afetivas, tanto pro lado do homem quanto pra mulher, a gente busca na vida adulta e a gente exige do outro o amor, o cuidado, que a gente não teve na infância. Seja pelo pai ou pela mãe, né? Então, honrar pai e mãe também é uma das leis primordiais para a gente ter sucesso nas finanças e nos relacionamentos. E não é concordar com eles. Honra não tem nada a ver com concordar. Honra não tem nada a ver com concordar, tá, gente? Honrar é aceitar e ponto, sem julgar. Olhar de fora como se eu estivesse olhando uma vitrine. Porque senão eu mando um comando para Deus, pro universo, que eu no lugar do meu pai, eu no lugar da minha mãe, seria melhor. Vibrava aquela codependência afetiva, onde eu não tinha amor próprio por mim, porque eu não sabia quem eu era. Quando você busca saber quem você é, buscar o reino de Deus em primeira coisa, é isso, é você buscar saber quem você é dentro de você. É sair das mentes barulhentas, orar, meditar, jejuar, pedir para Deus te mostrar. E é o quê? A gente precisa primeiro de tudo ter atitude de ação, porque Deus ele não pode intervir no seu livre-arbítrio. Então é você colocar o pé no chão, que Deus ele te dá a direção. Mas sem você tomar o primeiro passo de uma atitude nova na sua vida, ele não pode. Você é um ser de livre-arbítrio. Você é a imagem e semelhança do Criador, né? Como é que ele vai vir aqui? Porque se ele quisesse, então ele já teria consertado o mundo todo. Só que não. Ele nos deixa à prova. Ele nos deixa livre. E ele, quando ele dá aquele sinalzinho no nosso corpo, ele diz, acho que não vai dar bom. E você insiste. Você paga o preço daí. O teu feminino e o teu masculino, porque a gente é yin e yang, né? A gente tem 50% pai, 50% mãe. Então a gente precisa recuperar o nosso feminino e equilibrar o masculino. Porque a gente tem que entender que energia, somos energia. Tudo atrai energia. No momento que você é uma nova energia, você não vai mais atrair esse tipo de pessoa. Hoje, então, você tem que entender que uma proteção grande pra nós, né, energeticamente falando, pros espíritos obsessores, não tá porque ali o que é. São espíritos obsessores obsediando a pessoa, o abusador, e quem é o abusado também. Sim, pra todas as coisas isso não tem. Mas, primeiro de tudo, você tem que ser um ser completo, se recuperar, ficar bem, recuperar o seu amor próprio, assim como eu recuperei o meu. Porque quando você está completa, quem vier, você vai olhar diferente, você vai analisar, pra depois, quem sabe, trocar um beijo, pra depois, quem sabe, levar pra sua casa. Porque a gente tem que entender que a gente é um ser muito poderoso, muito valioso. Não aceite menos daquilo que você quer. E não caia no falso imediatismo. As pessoas hoje em dia quebram a cara, homens e mulheres, por quê? Às vezes uma beleza só não significa nada, gente. Tem que ver se a pessoa ela quer o mesmo propósito que o seu, e mais, se a pessoa ela tem o mesmo propósito, ela é boa, mas se ela está no mesmo momento que você. Porque daqui a pouco ela é maravilhosa. Mas o que ela quer e o que você quer? Ai, por exemplo, eu quero construir meu relacionamento pra vir, uma pessoa que, sabe, que quer cada vez mais crescimento espiritual, saber o que a gente é, expandir, acrescentar na vida das pessoas, fazer a diferença. Ah, e o outro não, o outro quer talvez namorar, talvez ficar sentado no sofá, levando a vida, deixa a vida me levar, não sabendo muito o que é, não sabendo o que é. Não, eu não quero isso. Eu quero uma pessoa que esteja consciente do que é, que a gente vai pra frente juntos, é uma vida a dois, né, construída, porque cada momento vai ser um novo desafio, e é a dois, não existe, não tem como. Então a gente precisa identificar isso. Se você identificar isso, você não se preocupa, porque cuidamos do nosso jardim, que a borboleta certinha ela pousa. Deu. A gente precisa se valorizar. E não começa pelos outros. É você se olhar no espelho e dizer, nossa, que linda que eu estou hoje. Nossa, hoje é meu dia. Nossa, hoje algo maravilhoso vai me acontecer. Porque a gente profetiza aquilo que a gente quer. Seja você o sol do seu dia. Não espere pelos outros. Porque o maligno também age na cabeça dos outros. Daqui a pouco vem alguém aí pra ter tirado o foco e te causar uma nova decepção se você não ficar atento. Orar e vigiar é isso. Oramos, mas vigiamos. Pessoas, nossos pensamentos, principalmente, porque o mal ele age na cabeça. Nosso plano espiritual é a nossa cabeça. Porque mãe é dinheiro, pai é relacionamento. E mais que tem o nosso campo mental, que a gente cria a realidade que a gente quer. Então também tem esse trabalho a fazer,
que a gente pode estar vendo aquilo que a gente quer que o outro seja, e consequentemente vai acontecendo, porque o universo ele cria uma forma disso acontecer na tua vida. As grandes manifestações são através do nosso campo mental que a gente faz todo dia, né? As visualizações criativas. Mas como se blindar, né, de forma energética total? Vocês precisam saber que vocês são energias. Tudo que vocês assistem, vocês verem, esse é um portal. Aqui, ouvir é outro portal. A boca é outro portal. Tudo que eu vejo, assisto, como eu emito uma onda, né? Eu emito uma vibração pro meu corpo, que ou vai representar saúde ou doença, ou vai representar riqueza e prosperidade, ou caos e cada vez coisas mais horríveis. Então vocês precisam cuidar do que estão assistindo, ouvindo de músicas, porque isso tudo tá modificando as suas moléculas, né? Somos 72% água, a comida também. Por isso que nos jejuns, por exemplo, esse meu, do Imersão Pérolas, né? É o jejum para iniciantes. Você jejua por 21 dias com alimentos orgânicos. Aí tem os horários chaves para orar, porque o que dá direcionamento no jejum espiritual é a oração. Sem a oração específica, no horário específico, é um jejum intermitente, gente. Deus não age, o sobrenatural não é ativado, não tem como. E a partir de tantos dias para cada pessoa, né, é de uma forma. Hoje eu acabei de receber mais um depoimento, até quem quiser me seguir no Instagram, é @SuzanneBressan também. Também tem o canal do YouTube, onde eu tenho vários vídeos mais aprofundados, curar e viver uma nova vida, porque, poxa vida, viemos aqui para viver o belo, o agradável, o maravilhoso e abundância. Deus é o reino de tudo. Só que a gente só acessa aquilo que a gente vibra. Então, quando na minha cabeça é difícil, vai ser difícil. Mas quando eu limpo tudo isso e eu me abro para as facilidades, vai ser fácil. Mas é um trabalho de formiguinha, tá? É um dia após o outro, a gente começa a construir uma nova pessoa realmente em Cristo, né? A fora ainda continua a mesma, mas dentro tudo mudou. Então, vocês precisam começar a olhar diferentes coisas. Se cuidar energeticamente, porque somos energia e atraímos energias. E aquilo que eu vibro, eu atraio. O agressor atrai o agredido. Né? Então, é por aí que vai. Então, cuidado com o que vocês ouvem, o que vocês assistem, porque isso está te programando a mais do mesmo. Aí, às vezes, um filme de terror. Ah, e é só um filme, ok. E por que você fica com medo? Se é só um filme, entende? Não existe pro cérebro, não existe mentira ou verdade. Ele sempre acredita que você está acontecendo agora. É igual você reviver uma memória do passado. Ele vai acreditar que você está vivendo de novo aquilo. E aí, se é uma lembrança ruim, o teu corpo começa a adoecer. Se é uma memória boa, aí você está atraindo coisa boa. Porque a gente só materializa, né, riquezas com amor, gente. Por isso que Jesus já diz, perdoa, para não ficar ligado, esse elo ainda, né? E amar o outro assim como você mesmo. Porque quando a gente olha pro outro e enxerga Deus nele, porque ele é Deus, tudo muda. Você olhar começa a mudar à sua volta. Aí você não julga, você deixa pra Deus julgar. Não é ficar lá sendo saco de pancadas dos outros, não. Fazendo igual Jesus. Tendo posicionamento e direcionamento na sua vida, agindo, mas se afastando. Você não precisa brigar. Mas você se afasta, você se limpa, você se cura, você perdoa a parte que te liga à pessoa. Não é ir lá pedir perdão pro outro, não. É você se perdoa a parte que está ligada ao outro. Você, dentro de você. Eu também, lá atrás tive que liberar 2 grandes perdões na minha vida pra conseguir prosseguir. Esse laço de almas que eu estava falando anteriormente daquela senhora, é isso aí. Ela carregou, daí claro, um relacionamento não deu certo, outro relacionamento deu certo, o outro não deu certo. E ela tem esses sonhos. Então ela precisa orar e jejuar. E ela me diz, é muito difícil de orar, eu perco o foco. Claro, o Espírito precisa vir fazer tudo para te tirar do foco. Não quer que você rompa, ele quer continuar a ficar te sugando por não sei quantas vidas. Então precisamos entender que o processo é um só. É atingir lá no teu subconsciente, lá na parte que Deus opera bem dentro da tua cabecinha. E é igual pegar um martelo com um prego. Não vai ser na primeira, talvez não vai ser na segunda. E é bater naquela tecla que você quer alterar. Até cravar e ficar um novo paradigma no lugar, uma nova memória, uma nova crença, trocar a negativa pela positiva. Essa é a técnica básica para tudo. Só que quando a gente ora e jejua espiritualmente, a gente abre o campo espiritual do sobrenatural, para que Deus, os guias, os mentores estejam a teu favor, te auxiliando, te ajudando. Você não está sozinho. Porque somos seres de livre-arbítrio. Se eu não invoco os meus seres de luz para me ajudar, eu estou sozinha. Porque quando a gente abre a boca para falar uma coisa boa, toca uma trombeta do bem. Vem antes do bem. Quando eu falo coisa ruim, toca uma outra trombeta. Coisas ruins acontecem. E aí eu acredito que você acordou atrasada, tropeçou, bateu o carro, tudo deu errado. Tudo. Gente, não é coincidência. Você baixou a energia já quando acordou. Tropeçou, agradeça, dá uma risada, mesmo que sem vontade. Porque ao sorrirmos, isso é neurociência, explica. Ao sorrirmos de forma forçada, a gente estimula vários órgãos que acabam o quê? Liberando oxitocina, né? Todos os hormônios do prazer, de forma forçada que seja, você começa a sorrir sem querer. Então você tem que mudar isso na hora. 17 segundos leva para mudar um pensamento. Para você não acumular aquele mesmo pensamento. Porque a gente revive 80%, 90% de ontem e hoje. E assim todos os dias. Então é preciso cuidar do que você assiste, do que você ouve, do que você come, roupas. Como é que você se veste? O que é que você está comunicando ao mundo? Quando você ganha algo também. É preciso orar, abençoar. Tudo que você compra no supermercado, comprou em algum lugar. Abençoem tudo, gente. Sempre. Invoquem os seres de luz para que tragam, né, limpeza, que levem para tudo aquilo que não é para você. Quando os lugares que vocês estão indo, Deus estaria lá? É um bom lugar? Vocês precisam se proteger nas 24 horas, não é só tampando um umbigo, não. Você é energia. Onde você passa, você deixa um pouquinho de você e você carrega um pouquinho dos outros. Onde você vai? É bom? Acrescenta ou diminui? E tá tudo bem, sabe? Às vezes a gente vai ter que fazer escolhas maduras. Separar as meninas, as mulheres, os meninos dos homens. Porque quando você entende o que você é, o que você quer, para que você veio aqui, você começa a tomar decisões na sua vida. Você começa a agir diferente.
Você precisa ser hoje aquela pessoa que você quer ser lá na frente. Sendo como? Tendo atitudes. Sentindo. E fazendo por onde. Porque ninguém nasceu milionário. Ninguém. É uma construção. Você precisa se sentir milionário para ter os milhões. Você precisa se sentir merecedor. E isso aí é honra. Você precisa se reconhecer como tal, agir como tal e se posicionar como tal. Quando você entende o que ele faz bem e o que não faz, e começa a se posicionar e não é brigar, simplesmente se retirar. Porque se no primeiro momento que a gente percebe que o outro já não está te correspondendo, está te maltratando, está sendo agressivo, você caísse fora dele. Eram menos traumas, né? Mas às vezes a gente acha que o outro vai mudar, só que o outro não vai mudar. Não é bem assim, ele até pode mudar, mas algo muito grande dentro dele tem que acontecer para ele de fato mudar, senão ele vai continuar assim. E a vontade tem que vir dele, não é a sua vontade. Porque a gente acha que às vezes sendo bom, o outro vai mudar e não é por aí. Infelizmente não é por aí. Porque cada um de nós só podemos dar aquilo que a gente tem dentro da gente. Então às vezes a mente aqui quer algo, mas a minha programação lá dentro me faz agir de outra forma. Porque cada vez que algo me afrontar, o meu desconforto for grande, eu vou expressar aquilo que eu já conheço. Então se eu não tenho domínio da minha fúria, do meu animal aqui, da minha carne, tudo aquilo vai me influenciar. Vai me dominar. Em Provérbios está, né? Que você até pode beber um vinhozinho. Mas, se você não domina-se, não beba. Porque senão a bebida vai te dominar. Você vê que as pessoas começam a beber e não conseguem parar? Ah, é uma boa pessoa, mas quando bebe, deu. Você foi. Depois que você bebe um pouquinho além, né? Isso é comprovado. A sua alma, ela acaba saindo do corpo. E aí outros espíritos obsessores entram. E aí a pessoa bebe, fala coisa, faz coisa louca, e depois no dia seguinte não lembra de tudo. Então vamos cuidar. Vamos fechar as brechas. Não vamos julgar, porque o julgar vocês abrem no campo espiritual, brecha pro mal vir, e vocês não estão vendo. Então não julgue o outro, se o outro tá fazendo não sei o quê, deixa lá, deixa pra Deus. Porque cada um paga aquilo que faz, não adianta. Só que se você tá julgando, mesmo que de forma indireta, eu só fiz um comentáriozinho da roupa da fulana, nossa, viu pra lá? Adivinhem só? Essa proteção, ela é aberta. E aí, o negócio vem em mim. Então não falem, fecha os olhos. Quando alguma coisa, fecha os olhos, deixa pra lá. Ignorem que é a melhor coisa. Gente, mais uma coisa também que eu preciso falar sobre como se proteger, que são vários passos, né? Também o que vocês leem, conteúdos hoje em dia na internet, que é uma coisa assim, ó, abrir o celular, vem 1 milhão de coisas, cuide. Não se percam nessas falsas promessas, que trabalham lá no teu emocional pra, de fato, né, despertar desejos e vontade daquilo, nossa, eu preciso disso. Às vezes você não tá precisando nada disso, você precisa de uma coisa, saber quem você é. Esse negócio de adivinhações, sabe, disso, daquilo, no lugar lá e tal. Tem muita gente que me busca achando que eu trabalho com bruxarias. Eu não trabalho com bruxarias. Tem uma coisa que eu, né, abro os olhos das pessoas, é justamente isso. Deus já disse que ele tem deve adorar outras estátuas, outras coisas. É um só. Ele é quem invoca toda a legião. Os anjos, tudo. É um só. Busquem a Deus. E quando eu digo buscar a Deus, não é nada fora, é dentro. Você tem Deus aqui dentro. Ele fala com você. Peça para o Espírito de revelação. Peça o Espírito Santo de revelação, que te revele o que você quer. Se vocês querem entender, acelerar com mais rapidez, eu convido vocês, né, a conhecerem o método Pérolas. Me enviem ali por e-mail no guia. Então me enviem por e-mail o que vocês querem ali, ou treinamento, conhecer mais sobre o treinamento, que eu vou estar esclarecendo sobre as dúvidas. Onde eu ensino como meditar por 21 dias, limpeza do Arcanjo Miguel, para limpar pactos de escassez, pactos de misérias, como orar, como jejuar, por quê? Tudo comprovado, hoje que a ciência traz, né, e na Bíblia. Então tá tudo ali mastigadinho. Pronto, só vocês comprarem e assistir, que é tudo assim, em vídeo aulas bem fácil. Vídeos curtinhos para todo dia estar fazendo e seguindo, né? Uma dos pilares também que eu agrego ali, que eu digo que é não brigue nesse período, porque aquele lá ele vai usar de tudo e de todos a tua volta para te tirar do foco, para você não ser livre. E uma vez que você é livre, ninguém mais te faz fantoche. Você sabe a que você veio. Deus começa a te mostrar qual é o teu propósito, você começa a seguir naquilo. Vocês precisam ser livres, precisam ser seres criadores, seres grandes demais. Não aceitem menos o que não é para vocês. O imediatismo hoje está acabando com as pessoas, é muita ansiedade, é muito não sei o quê. Por quê? Gente, para ter uma vida boa de fato, agradável, ela é construída. Todo dia um tijolo, 2, é todo dia. Não tem pílula mágica. É um processo, é um caminhar, é um traçar, é um seguir, não adianta. Quer uma coisa boa, duradoura? É o caminho de Deus, é um só. Se as pessoas à tua volta, elas afastam, elas vão, não é. Elas, tipo assim, não é que sejam más pessoas, não. Mas talvez não seja pra você estar ali. Porque quando a nossa alma desperta vontades em nós, ela só vem nos mostrando que talvez aquilo é pra nós, ali não é, sabe? Dilatem o seu olhar, amplifiquem, peça pro divino, né? Peça pro Espírito de revelação abrir os olhos espirituais para vocês, os ouvidos. Vocês vão começar a enxergar as pessoas como elas são e não como vocês estão projetando elas. Porque às vezes eu sou muito boa e eu sou o quê? Eu sou muito ingênua. Eu enxergo mal no outro, mas daqui a pouco o outro tá ali, sabe? Só se aproveitando. E eu não estou enxergando. Eu era assim lá atrás. Então, cada etapa da nossa vida a gente vai vendo as coisas como elas realmente são e sem fantasiar. A gente, né, vendo o outro, às vezes assim, lindo, maravilhoso e não é. Se desenvolver mais rapidamente, eu te convido também a fazer o meu treinamento Pérolas, onde eu mesma fiz e me curei e me abri para a vida, de fato. Porque a gente vive no mundo dos outros, a gente não vive no nosso. A gente precisa entender o que a gente é, na essência. O que a minha alma grita, não é a carne, tá? Porque a carne quer brigar com a outra carne. Imagina só,
Você ouve uma vez, você ouve duas. É igual como eu falei do prego, entendeu? Tá lá o prego, né? Eu quero alterar uma crença. Eu bato uma vez, bato duas, bato três, até que eu altero essa nova crença. E é isso que a pessoa faz com você. Ela fala, ela age no teu emocional, porque a nossa carne aqui ela é emocional, e ela fica muito dependente do carinho, do afeto, vamos dizer assim, da admiração do outro, da concordância dos outros, né? Não deixe que a sua carne te engane, não deixe que os espíritos venham falar pra você coisas no seu ouvido. Seja mais forte, jejue e ore, porque quando a gente jejua, Deus nos dá graça. Deus nos abre portas novas, Deus nos tira de onde não era para nós estarmos. Daqui a pouco não é para você. Deus muda as pessoas à nossa volta, afasta e aproxima. Ele refaz tudo novo, mas a gente precisa tomar o primeiro passo. Fazer por ontem. Somos seres de livre-arbítrio. Se eu não der o primeiro passo, Deus não pode intervir na minha atitude, na minha ação. Então, colocou o pé no chão, Deus vai dar a direção, mas eu preciso tomar a primeira atitude. E eu comecei lá atrás com o meu primeiro jejum. E tudo mudou. Tudo mudou da água pro vinho. Literalmente, da água pro vinho. E hoje eu tenho uma sensibilidade tremenda nas coisas e eu muitas vezes já identifico, eu já me afasto ou eu me aproximo. E quando eu sinto uma certa dúvida e desconforto, eu já sei que talvez não é pra mim. Porque tudo que vem de Deus não deixa dúvidas. Não precisa diminuir, não precisa ser escondido, não precisa tirar do outro. Deus é abundância, é total plenitude. Então, reflitam. Esses pontos são muito importantes. Cuidem da sua energia, cuidem onde vocês vão, o que vocês comem, o que vocês assistem, as pessoas à sua volta. Tudo que você comprar, comidas, roupas, abençoe e levar para sua casa. Tudo, tudo. A gente precisa entender o que a gente tem na nossa essência e o poder que cada um de vocês carregam, só que é um poder invisível lá dentro. Que vocês precisam dar o primeiro passo para Deus poder, de fato, começar a intervir. Senão Deus não pode vir, né? Somos seres de livre-arbítrio, não adianta. Tá bom, pessoal? Peço que vocês sigam nas minhas redes sociais, eu tenho canal no YouTube, né? Tem no Instagram, que é uma forma mais fácil de a gente conversar, que daí lá tem todo dia a caixinha de perguntas, vocês podem estar me mandando perguntinhas ali, ou aqui no TikTok, que tem daí a caixa de e-mails, pra vocês me seguirem, né? Agregando no canal pra crescer logo, pra de fato ter vários outros recursos aqui pra mim poder deixar disponível para vocês. E quanto mais a gente cresce, mais a gente consegue contribuir, né, com essa melhora, o despertar, porque a gente não veio aqui para ser maltratados, pisados, não, gente. A gente veio aqui para ser bem tratados, tá? Para viver em total plenitude, abundância e amor. E se respeitando. E se o outro não corresponde, às vezes é porque não é pra gente. E vice-versa. Então, a gente precisa ter a paciência, de um dia após o outro, de contribuindo na vida das pessoas e na nossa, para que as coisas certas nos cheguem. Então, às vezes pode ser que a gente queira, sabe, pra ontem um relacionamento sério, sabe, vamos dizer assim, leve, né, amigável, porque relacionamento é a dois, né, tem que andar junto, não tem que fazer esforço. Tudo que tem muito esforço na nossa vida não é pra nós. Já tem que identificar logo de início. Então, isso eu digo, tem que observar como se fosse uma terceira pessoa. Não deixar a carne nos dominar. Quando você começa a olhar com esse outro olhar, se blindar, se proteger de tudo que tem à nossa volta e ver eles como eles são de fato, e não projetar o amor que a gente cria por eles, né? A gente tem que ver como realmente é, a gente começa a entender o que a vida é. A vida é um jogo, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Não, ela é longa. Então, uma decisão tomada certa, ela vale ouro, gente. É um trauma, é uma vivência menos frustrada, então pensam antes de qualquer atitude, de qualquer coisa para agir. E se vocês querem, né, ter as respostas de Deus quando vocês querem fazer alguma coisa, se você não identificar na sua cabeça ali e não resolver no mental, o teu corpo reage. Por que eu falo isso? Porque segundo a metafísica, né, o nosso corpo ele adoece as partes devido ao nosso emocional. É uma bússola te direcionando onde está doendo. Às vezes dói a cabeça por isso a pessoa não fala. Então não deixa adoecer o corpo. Eu te convido a fazer o método Pérolas para ser de fato livre, porque a gente começa a modificar totalmente as nossas atitudes, e a gente vê tudo bem diferente. O negócio não nos agride mais tanto, sabe? A gente começa a ter uma inteligência emocional absurda. Muita. Onde se você era facilmente, né, machucado, agredido, agora você já muda o seu olhar total. Não é mais qualquer coisa que vai te machucar. Você já está blindada, está protegida e você não está sozinha. E buscar as origens sempre. Nunca ouça uma pessoa, porque ela é um pastor, porque ela é um padre, porque ela não sei o que, é um doutor. Não. Busquem as origens. Porque temos que entender que todos nós estamos aqui encarnados e todos somos falhos. O único que não é Deus. Então peça para o Espírito de revelação, peça para o Espírito Santo que mostre. É isso mesmo? Me mostre. Preciso saber tal coisa, me mostre. Ele vai mostrar. Mas vocês precisam estar atentos. Quando faz uma perguntinha, fique atento. Faça uma pergunta, faça, ele vai responder. Tá bom? Beijos e luz. Fique com Deus. Se vocês não me seguem aqui, já começa a me seguir, né? Ajuda o canal a crescer e chegar a mais pessoas, tá bom? Fique com Deus então.